Fala galera, a aula de hoje é sobre representação atômica. Você vai aprender a identificar as partículas subatômicas de um elemento químico e a gente vai entender também qual é a diferença entre cátions e ânions. Tá muito bacana a aula, confere aí. Então galera, vamos hoje falar então sobre a representação atômica, beleza? Onde nós vamos poder identificar as partículas subatômicas nos elementos químicos. E lembrando que as partículas subatômicas são prótons, nêutrons e elétrons, tá certo? Para isso, nós temos como representar um elemento, né? No caso aqui eu tenho um elemento X. A melhor forma de representar ele é quando eu ponho o símbolo da massa aqui em cima, que é o A, na parte superior esquerda, ponho o símbolo do número atômico, né, aqui embaixo, que é o Z, na parte inferior esquerda, e na parte superior direita fica uma carga representada, se houver, tá bom? A carga pode ser positiva ou negativa, né, dependendo da quantidade de elétrons que ele vai ganhar ou vai perder. Lembra então que o número de prótons de um elemento ele é o mesmo valor do número atômico, tá? Na verdade, o número atômico é dado pela quantidade de prótons que um elemento possui no seu núcleo, tá bom? E é importante também a gente lembrar que um átomo neutro é aquele elemento que possui a mesma quantidade de partícula positiva e partícula negativa. Se ele tiver mais partícula positiva do que partícula negativa, ele vai ser denominado de cátion. Tá certo? Mais partícula positiva que partícula negativa é um cátion. E a carga dele vai ser positiva. Agora, se ele tiver mais partícula negativa do que partícula positiva, aí ele vai ser chamado de ânion. E a carga dele vai ser negativa, tá? Não esquece disso. Por isso, nós temos que lembrar, os elétrons são partículas com carga negativa. Então, para um elemento se tornar positivo, ele precisa perder carga negativa. E para ele se tornar positivo, para ele se tornar positivo, ele precisa perder carga negativa. E para se tornar negativo, ele precisa ganhar carga negativa. É como eu digo, né? Você tem que perder carga negativa. Para quê? Para ficar positivo. Positivo como um cátion, tá bom? Agora, se você ganhar carga negativa, aí você vai ficar negativo, né? Como ânion, tá bom? E isso só pode acontecer dessa forma, tá? Não há como um elemento perder prótons, porque os prótons ficam no interior do átomo. E quebrar um átomo para tirar os prótons exigiria muita energia. E isso acontece nas bombas nucleares, né? A gente chama de bomba atômica, mas é bomba nuclear, tá bom? Porque ele libera a energia do núcleo do átomo, quando retira prótons e nêutrons também. Mas quando você retira os elétrons que ficam na eletrosfera, isso é mais fácil de fazer do que retirar o próton do núcleo do átomo, tá certo? Então, para isso nós temos agora um exercício bem bacana para a gente refletir um pouco mais sobre esse assunto. Então aqui, ó, nessa primeira questão, eu tenho o número atômico Z e o número de massa A de um íon monatômico com carga 3+, que contém 10 elétrons e 14 nêutrons, são respectivamente. E aí tem as alternativas aqui ao lado, beleza? Então o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o número atômico e o número de massa de um íon monoatômico. O que é um íon monoatômico? É um íon que possui apenas um átomo e a carga dele é 3+. Vamos lá. Se ele é positivo, se a carga dele é 3+, isso quer dizer o quê? Que ele perdeu 3 elétrons, tá certo? Se ele não tivesse perdido 3 elétrons, ele seria um átomo neutro. E qual seria o valor dele? O valor da quantidade de prótons e da quantidade de nêutrons, né? Vamos lembrar o seguinte. A quantidade de elétrons é 10, certo? Isso com essa carga 3+. Então quer dizer que se ele não tivesse perdido essa quantidade de elétrons aqui, ele teria 13 elétrons se ele fosse um átomo neutro. Se então ele fosse um átomo neutro, a quantidade de P seria também 13, igual à quantidade de E. Beleza? Então eu posso deduzir o seguinte. Para eu encontrar o P quando a carga for positiva, a P, lembrando, são prótons, eu somo os elétrons com a carga que ele está dando. Isso vai dar 13. E se o valor de P é 13, então o valor de Z, o número atômico, também é 13, tá certo? E aí basta utilizar aquela formulazinha, né?
A igual a Z mais N, para a gente então encontrar o número de massa, que é a soma, né, do número atômico com o número de nêutrons, que dá 27. E aí então eu tenho Z igual a 13 e Z igual a 13 e o A igual a 27. E assim eu marco aqui a alternativa A, tá certo? Até escrevi errado aqui, ó. A igual a 27, Z igual a 13 e A igual a 27. Mudei tudo aqui, beleza? Então, galera, tem outros exercícios aqui para você acompanhar, ó. Tá muito bacana. Segue o mesmo raciocínio que eu passei no exercício anterior. Claro que vai ter um pouquinho mais de dificuldade à medida que você vai aumentando a quantidade de exercícios. Isso é bom para você exercitar sua mente. Tenta resolver aí. Se tiver dúvida, manda um comentário aqui para mim que eu respondo logo em seguida. Beleza? Valeu, galera. Não se esqueça de dar um like aí, hein? E se inscrever no canal, tá bom? Um abraço, até a próxima.